Então, pessoal, a gente já veio aqui nessa jornada dos primeiros passos rumo à aprovação em concurso da advocacia pública. A gente falou a respeito da escolha da carreira, a gente falou a respeito de como é a advocacia pública, a gente respondeu a pergunta se é possível conciliar o estudo das três grandes esferas da advocacia pública e agora a gente vai tratar especificamente a respeito dos 4 pilares da aprovação. E você pode agora nesse momento estar assim, professor Gustavo, o que são os 4 pilares da aprovação? O que é essa metodologia que o Aprovação PGE utiliza e que facilita o estudo, o aprendizado por parte do aluno? Papel e caneta na mão. Eu sei que essa é uma aula gratuita, é uma aula mais descontraída, a gente está aqui na sala de casa, mas se você pegar papel e caneta agora, vai facilitar muito para que você saia daqui com uma metodologia de estudo e possa aplicá-la no seu dia a dia e já começar a estudar de forma direcionada para concursos públicos. Vamos lá, pessoal. 4 pilares da aprovação. Nós estamos falando aí do estudo da doutrina, do estudo da lei seca, do estudo de súmulas e informativos, que nada mais são do que a jurisprudência, e a resolução de questões. Vou colocar aqui na tela para que vocês visualizem bem e vou repetir. Esse bloco vai ser um pouquinho mais lento, pessoal. Doutrina, lei seca, súmulas e informativos, que é a jurisprudência, e a resolução de questões. Por que nós falamos que são 4 pilares? Por que nós falamos que são 4 pilares aqui? Porque a gente entende que diariamente, quando você está formando a sua base, construindo o seu edifício de conhecimento para concurso da advocacia pública, você precisa bater metas de cada um desses pilares. Da mesma forma que quando você está construindo um edifício de 50 andares, você não pode construir apenas 2 pilares e deixar que o restante do edifício sucumba, caia, desmorone. Quando você está estudando para concurso público, você tem que ir construindo aqueles 4 pilares de forma harmônica. Não sei se vocês já viram no circo ou em alguma apresentação de teatro aquela pessoa, aquele artista que fica rodando os pratinhos, vários pratinhos ao mesmo tempo. Também visualize dessa forma. É como se fosse ali cada pratinho um desses pilares. Pratinho da doutrina, você tem que girar diariamente, pratinho da jurisprudência, pratinho da lei seca, justamente para que você não tenha um estudo intenso em um desses pilares e com relação aos outros você não estude, você acabe se prejudicando. Esse estudo harmônico dos 4 pilares, vou colocar aqui novamente na tela, ele facilita muito o aprendizado por 2 motivos, talvez por mais de 2 motivos, mas eu vou elencar alguns dos motivos aqui. Primeiro, o estudo ele vai ficar menos cansativo. Quando você estuda durante muito tempo só doutrina, você acaba se cansando daquele estudo. E o mesmo se aplica para a legislação, para informativos, para uma bateria de resolução de questões. Então, fica cansativo. Quando você equilibra, você divide os estímulos, e quando você está estudando cada um desses pilares, são estímulos diferentes. Quando você divide o seu dia, a sua rotina dessa forma, o seu estudo ele vai ficar, digamos, mais leve, vai ficar mais palatável, você vai conseguir cumprir as metas com mais facilidade, porque você vai ter aí pegado as metas grandes e diminuído, destrinchado elas em metas pequenininhas ao longo da semana e ao longo do dia, de forma que você consiga aí ir cumprindo as metas. Outro fator muito importante, a gente sabe que em concursos públicos existe a cobrança da doutrina, da lei seca, da jurisprudência e a resolução de questões ela é fundamental porque você faz o treino daquilo que você vai vivenciar na hora da prova. Mas falando aqui dos 3 pilares de assimilação de conteúdo, doutrina, lei seca e jurisprudência, a gente sabe que os 3 pilares são cobrados em concursos públicos e se você não estuda de forma equilibrada, harmônica, corre o risco de um desses ficar defasado. Você está estudando muito tempo de doutrina e tem 2 meses, 3 meses que não pega a leitura da lei seca. Aquilo ali vai te prejudicar, porque você vai estar perdendo ali a memorização dos principais artigos, aquela codificação que mais cai na sua prova, e da mesma forma os informativos. E se você parar para pensar bem, quando você faz um estudo
estudo concatenado, vai existir em determinados momentos, aliás, frequentemente, uma comunicação desses pilares. Porque quando você está estudando a doutrina, nada mais do que o doutrinador vai estar explicando a legislação e explicando o posicionamento dos tribunais. Então é comum que quando você está estudando a doutrina, você vai ter ali artigos de lei sendo tratados, jurisprudência sendo tratada. Da mesma forma, quando você está estudando a lei seca ali, você pode pegar uma lei mais palatável, uma lei comentada, como aqui a do aprovação PGE, e você vai estar, ao mesmo tempo, lendo a legislação, mas ao mesmo tempo ali estudando pontos da doutrina, com os mnemônicos, com aquelas tabelinhas estratégicas. Você também vai estar estudando súmulas, porque dentro da legislação tem a referência àquela súmula que fala daquele dispositivo. E da mesma forma, quando você está estudando os julgados dos tribunais, eles necessariamente vão fazer referências à aplicação de ou um artigo de lei ou a um dispositivo constitucional. Então, você consegue, estudando informativos, estudando jurisprudência, fazer também revisão da legislação e também revisão da doutrina. Então, é muito importante que você tenha esse estudo equilibrado, justamente para que você possa avançar de forma harmônica em cada um desses 4 pilares. Para você recapitular, é a doutrina, a lei seca, a jurisprudência e a resolução de questões. Dentro da jurisprudência, a gente vai falar de informativos e súmulas. O primeiro pilar que nós iremos tratar é da doutrina. E você pode estar se perguntando, mas professor, muita gente fala que não precisa estudar doutrina, por que vocês estão falando de estudar doutrina? Veja bem, pessoal, o fato da maioria das questões que caem em concursos públicos serem relacionadas com legislação e com informativos não significa que você não precisa estudar a doutrina. Longe disso, porque o que vai facilitar que você memorize a legislação, que você entenda os julgados, vai ser justamente a doutrina. E como eu falei no bloco anterior, a doutrina nada mais é do que uma explicação, ou seja, é um doutrinador trocando em miúdos, explicando para você o que a legislação fala, o que o STF e o STJ e o TST entendem sobre determinado tema. É a facilitação. Às vezes a pessoa acha que a doutrina vai ser perda de tempo, mas na verdade ela facilita, ela faz com que você entenda melhor o assunto que está sendo explicado. Obviamente que existem temas que são eminentemente doutrinários, principiológicos. Então, esses aí não tem jeito. Se você só estudar lei seca e informativos, você não vai conseguir acertar essas questões de temas bem doutrinários. Mas, fora isso, a doutrina, além de explicar esses temas doutrinários, ela vai ser ali, digamos assim, um facilitador para você entender a legislação e entender os informativos. E é por isso que a gente já começa aqui a explicação dos 4 pilares, falando da doutrina. Mas a doutrina, quando você está estudando para concursos públicos, ela precisa ser direcionada. De nada adianta você pegar ali aqueles grandes livros clássicos que as pessoas utilizam no exercício da profissão para concursos públicos, porque você pode literalmente se prejudicar, porque é necessário que a doutrina ela explique a forma que as bancas estão cobrando aquele tema que está tendo mais incidência, aquele tema que é mais importante. Então, a doutrina voltada para concursos, ela tem que ser, digamos assim, mais mastigada, mais esmiuçada, porque você tem ali, pessoal, uma grande lista de assuntos a serem estudados, de diversas disciplinas, como eu demonstrei anteriormente, e você precisa estudar aquilo que tem maior chance de ser cobrado, de uma forma que explique aquilo que está sendo exigido pelas bancas. De nada adianta você pegar uma doutrina extensa que não é voltada para concurso e ficar estudando a teoria minoritária, a teoria majoritária, o debate que aconteceu na Alemanha, o debate que aconteceu na França, nos Estados Unidos. Isso aí, pessoal, é muito bom para quem está na vida acadêmica, fazendo uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Aí sim você vai aprofundar, você vai fazer aquele estudo, digamos assim, mais denso, mas você vai estar fazendo um estudo mais denso de um ponto do direito. E o direito é muito amplo, principalmente quando ele está sendo cobrado em concursos públicos. Então você vai ter que ter uma doutrina que te explique de forma mais facilitada. E é justamente por isso que a gente sempre dá preferência para indicar livros voltados para concursos ou o nosso PDF aqui do Aprovação PGE. Porque o curso em PDF ele tem algumas vantagens se comparados com a doutrina. Porque geralmente você não vai ter um livro de doutrina, existem exceções, inclusive eu tenho um livro da Juspódio
de doutrina de direito do trabalho e processo do trabalho voltado para direito administrativo, mas a regra geral é que os livros de doutrina eles sejam mais amplos. É curso de direito administrativo, curso de direito constitucional, curso de direito empresarial. Então, ainda que seja voltado para concurso, ele não está ali específico para a carreira de procurador, para a carreira da advocacia pública. Existem exceções, como eu falei, eu tenho um livro em coautoria com a professora Raquel e o professor Felipe, que trata de direito do trabalho e direito processual do trabalho para a advocacia pública. Então, aí você, naquele livro você já tem ali o tema denso, mastigado para a advocacia pública, para concurso da advocacia pública. Beleza, mas regra geral, o PDF ele facilita isso, porque o PDF, aqui no Aprovação PGE, ele vai conseguir filtrar da doutrina tradicional, digamos assim, aquilo que realmente importa para o concurso da advocacia pública. Porque vão ter temas que importam do ponto de vista doutrinário para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, mas que quando você vai para concurso de procuradoria, eles não têm tanta importância. Então é por isso que é muito relevante que você, quando for estudar, tenha uma doutrina direcionada, na medida certa, que vai saber que aquele tema específico ele precisa ser aprofundado. Esse outro tema, ele não precisa ser aprofundado, basta você ter uma noção do que é tratado ali, dos dispositivos de lei, do entendimento da jurisprudência e você segue em frente. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. E o PDF ele tem essa grande vantagem. Então, você que está aí iniciando os estudos para concursos públicos, dê uma chance ao estudo através do PDF. Dê uma chance para o estudo através do PDF, porque ele vai facilitar. E além disso, através do PDF você consegue se organizar melhor o seu estudo, porque você não vai precisar, como eu vou falar daqui a pouco, ter diversas obras para você destrinchar na hora de estudar. Porque a gente sempre aconselha, aqui eu estou entrando um pouco em metodologia de estudo, que você estude uma disciplina por dia e vai fazendo uma alternância. Quando você tem o PDF, você vai abrir aquele arquivo do ponto que você vai estudar naquele dia. Quando você tem um livro, para você organizar isso acaba sendo mais difícil. E uma outra vantagem do PDF, é por isso que eu recomendo que você estude através do PDF, é a atualização. Eu vou dar um exemplo aqui. Recentemente nós tivemos alteração da reforma tributária, nós tivemos alteração aí do Código de Processo Civil relativo à competência. O PDF da Aprovação PGE já está 100% atualizado. As obras físicas que vão ser atualizadas, elas só vão ter essa informação na próxima edição. Então, é muito importante que você saiba que quando você está estudando pelo um PDF sério, direcionado, atualizado, focado, como aqui do Aprovação PGE, você já vai ter aí esse facilitador. Você vai saber exatamente o que foi atualizado e a gente vai te avisar. Olha, esse tema aqui teve alteração, você recebe um arquivo de atualização certinho, o material é completamente ajustado e você tem ali a segurança de que você está estudando de forma 100% atualizada. Algo que com os livros físicos você não consegue essa agilidade. Então, a doutrina, voltando aqui, ela é importante porque ela vai concatenar todo o estudo do que você está fazendo, mas você precisa ter uma doutrina direcionada, uma doutrina focada, uma doutrina atualizada, e é justamente por isso que eu recomendo fortemente que você estude através do PDF. Eu vou encerrar aqui o tema doutrina e já já a gente vai falar a respeito da legislação, que sem dúvida, não tem como negar, é o que é mais cobrado em concursos públicos de procuradoria. Pessoal, a gente já falou da doutrina, agora a gente vai falar da lei seca. E aí, sem dúvida, é o que é mais cobrado em concursos públicos, seja da advocacia pública, seja magistratura, MP, delegado, enfim. Mas falando aqui de advocacia pública, realmente, principalmente em primeira fase, a legislação ela tem uma incidência muito grande. Mas isso não significa que você vai estudar apenas a legislação. Se você está fazendo isso, você está cometendo um erro. Por quê? Primeiro, quando a gente vai falar de legislação, ela é cobrada principalmente em primeira fase. Em segunda fase ela também é cobrada, em prova oral ela também é cobrada, porém a gente percebe que é na primeira fase que você consegue ter uma incidência maior da legislação. E aí você pode muito bem, talvez, estudando só a lei seca, conseguir uma aprovação para uma segunda fase. Mas chega na segunda fase, pode ser justamente determinada disciplina que não cobre a lei seca e cobre um entendimento doutrinário, um entendimento jurisprudencial, que vai lhe prejudicar. Então é justamente por isso que você não pode limitar o seu estudo apenas à lei seca.
é um pilar fundamental. Sim, você vai ter que dar um peso de estudo à lei seca. Sim, porém você não pode descuidar da doutrina e também dos informativos, das súmulas. E aí, nesse momento, você vai me perguntar, professor, beleza, e como é que eu estudo a lei seca? Existem basicamente duas formas complementares de se estudar a lei seca. A primeira delas é de forma vinculada, atrelada, ligada ao estudo da doutrina e dos informativos. E aí você vê o que eu falei nos blocos anteriores. Existe aí uma ligação entre os pilares. Beleza? Quando você está estudando ali a doutrina, quando você está estudando um informativo, invariavelmente vai aparecer um dispositivo de lei. E isso significa que aquele dispositivo de lei ele é importante. Você precisa marcar aquele dispositivo de lei no seu material porque ele é importante. Você precisa dar uma atenção especial a ele. Essa é a primeira forma de estudar a lei seca. Mas, além disso, você tem uma outra forma de estudar a lei seca que é complementar e é necessária que você faça no seu dia a dia, que é a seguinte: terminou o estudo da doutrina, você já fez a leitura ali dos dispositivos que estão ligados à doutrina, você vai fazer uma meta complementar de lei seca, uma meta exclusiva de lei seca, uma meta independente de lei seca, uma meta extra, que é justamente uma meta que não está vinculada ao estudo da doutrina, ao estudo do informativo, da jurisprudência que você estudou naquele dia. Então, digamos assim, que você estudou a doutrina de licitações, que você estudou um informativo relacionado a direito ambiental e você tem uma meta agora de lei seca que é de direito civil. Você pode se perguntar, poxa professor, mas eu estudei foi administrativo e ambiental, por que eu vou ter uma meta extra de direito civil? Exatamente, porque a lei seca, ela importa, ela precisa de ter uma meta independente, uma meta que não seja vinculada ao estudo da doutrina, ao estudo dos informativos. E isso vai te beneficiar de duas formas. Presta atenção aqui comigo. Quando você estuda a lei seca, tanto aliado de forma vinculada à doutrina e de forma independente, duas coisas acontecem. Vai ter determinado momento em que você vai estudar a doutrina e aquele dispositivo de lei que você estudou na doutrina de forma vinculada ali, ele não aparece na sua meta extra, na sua meta independente de legislação. Ok, não tem problema nenhum. Mas vai ter um momento em que você vai estudar a legislação e também não ter ainda tocado naquela doutrina. Vai estar acontecendo ali uma antecipação. Então, na hora que você está estudando de forma independente, duas coisas acontecem. Se você já estudou aquele dispositivo de lei em razão de ter lido a doutrina, vai acontecer uma revisão. Você já vai ter olhado aquele dispositivo, você vai revisar aquele tema. Naturalmente, o seu cérebro, acredite em mim, ele vai recordar aquilo que você estudou da doutrina. Então, digamos, você estudou licitações e daqui a 15, 20, 30 dias está ali a meta independente de lei seca para você estudar a lei de licitações. Automaticamente o seu cérebro vai fazer correlação com a doutrina que você estuda naquele dia. Pode ser que surjam algumas dúvidas e aí você recorre ao material, você tem um estudo mais ativo. Beleza? Então, o primeiro ponto importante de você ter essa meta independente é que você consegue revisar aquilo que você estudou. Agora, e olhando para frente, você tem a antecipação. Digamos que você tem agora, no início do seu curso, uma meta de lei seca independente que vai tratar dos artigos da Constituição que tratam de controle de constitucionalidade, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. Você leu aqueles dispositivos, você vai ter até uma certa dificuldade de fazer uma primeira leitura e tal, mas aí com muito esforço, saindo da sua zona de conforto, você lê, você marca, você entende, você tenta interpretar, algumas dúvidas vão surgir, etc. Mas você segue em frente e faz aquela leitura. Lá na frente, daqui a 1 mês, 2 meses, quando esse tema chegar de forma doutrinária para você estudar, você já vai ter um estudo muito mais facilitado da doutrina, porque você já teve um primeiro contato com a legislação daquele tema. Então, veja bem, você vai estudar de duas formas a legislação. Vai estudar a doutrina, você já pega e lê os artigos que são relacionados ali àquela doutrina, principalmente aqueles que são falados no seu material, no seu PDF. E também você vai ter o estudo independente, que vai servir como revisão daquilo que você estudou anteriormente, mas também como antecipação daquilo que você vai estudar. E aí o seu estudo ele fica totalmente concatenado, harmonizado, os 4 pilares da aprovação se comunicando, fazendo com que você estude de forma mais eficiente.
Com relação à lei seca, ainda é importante falar, pessoal, que é importante que você tenha uma legislação atualizada. Você não pode querer hoje estudar com a legislação de 2, 3 anos atrás. Espera aí, pessoal. Calma aí, você tem que ter uma legislação atualizada. Ah, mas as minhas marcações, etc, tal. Se o seu material de lei seca é muito antigo, você tem que alterar ele, você tem que pegar um novo material e você pode muito bem repassar essas marcações. Recentemente eu respondi uma pergunta dessa lá no Instagram e essa tarefa de repassar, que pode até parecer um pouco chata, ela acaba sendo um estudo. Porque você vai estar ali revendo aquilo que você achou que era importante lá atrás. Você vai estar ou comprovando que realmente é importante ou descartando, falando, olha, isso aqui não é importante, não sei porque eu marquei isso, não tem relevância, não é cobrado para concurso, etc. E aí é importante que você tenha, como os nossos alunos têm aqui no Aprovação PGL, literalmente um mapa daqueles dispositivos de lei que são mais cobrados. Aquilo ali facilita muito para você saber que a FCC cobrou mais aquilo, que a CESP cobrou mais aquilo, que a VUNESP cobrou mais aquilo, que aquilo ali cai muito para a Procuradoria Estadual, que aquilo ali cai muito para a Procuradoria Municipal. Então, é importante que o seu estudo da Lei Seca ele seja um estudo inteligente, não é simplesmente ler a Lei Seca. Longe disso, você vai precisar ler, mas de forma organizada, com o cronograma, aquilo que mais cai, aquilo que tem mais chance, porque aí você consegue aí aumentar as suas chances de se dar bem na prova. Fora isso, eu recomendo que, além de você ter um vade-mecum, né, que vai ser o material que você vai levar para a sua prova, você tenha um material de legislação mais esmiuçado. Aqui na Aprovação PGE nós temos o APGE Legis, que é justamente a nossa legislação mastigada, esmiuçada, com comentários pontuais, que informa exatamente aquilo que tem mais chance de ser cobrado em sua prova. Se você, a partir de hoje, começar a estudar a legislação dessa forma que eu te falei, eu tenho certeza absoluta que você vai aumentar a sua pontuação em concursos públicos de procuradoria. Eu não tenho dúvida. E dando sequência, a gente vai tratar agora a respeito das súmulas e informativos. Talvez você já esteja um pouco cansado, é muito conteúdo nesses primeiros passos, mas eu fiz questão justamente disso, de dar muito conteúdo, dar muita informação de valor aqui para que você tenha aí a maior quantidade possível de informações nesses primeiros passos que você está dando aí rumo aos concursos da advocacia pública. Agora a gente vai falar sobre jurisprudência, né? Jurisprudência, pessoal, a gente divide ela no estudo dos informativos e no estudo das súmulas. Por questões didáticas, eu vou falar primeiro das súmulas, porque o estudo das súmulas ele é idêntico ao que eu falei do estudo da legislação. Quando você estiver estudando a doutrina, vão aparecer súmulas, você vai prestar atenção àquelas súmulas, marcar seu material. É o estudo vinculado. E você vai ter também aquela meta extra de leitura de súmulas. Pô, professor, uma meta maçante, tá lá estudando as súmulas dia após dia, sim, é para ser maçante mesmo. O estudo para concurso, pessoal, exige resiliência, exige você se esforçar, você saber que está lendo aquilo, mesmo sendo chato. A verdade é essa. A gente não vai ficar aqui falando que são flores, não. Mas se eu te fizer uma pergunta da seguinte forma, né? Quando a pessoa traz essa dificuldade. Se daqui a 2 anos você tiver aprovado como procurador do estado, procurador do município, e bastasse ler diariamente legislação e súmulas, você faria isso? A resposta é sempre positiva. Então, por que você não faz isso? Ah, porque eu não tenho a garantia de que você é aprovado. Poxa, se você tivesse a garantia que você fosse ser aprovado, ia ser muito mais fácil. Mas você vai ter muito mais chances de ser aprovado se você fizer isso que eu estou te falando. Leia diariamente as súmulas, crie um cronograma, você vai conseguir aí de forma organizada, não vai levar nem 10, 15 minutos do seu dia você ler algumas súmulas, e eu tenho certeza que ao final de 1 mês, 2 meses, você vai estar com o texto daquelas súmulas, quase que fixado na sua cabeça, sua memória ela vai assimilar aquele conteúdo, e o melhor, você vai saber que são temas importantes do ponto de vista jurisprudencial, que já foram tratados pelos tribunais, e vai saber que no seu estudo de doutrina, de informativos, da lei seca, aquilo ali se relaciona com o entendimento sumulado do tribunal. Beleza? E aí a gente tem a parte dos informativos. E a primeira pergunta que surge é sempre: professor, eu estudo quanto tempo de informativos? Quanto tempo no sentido de tipo 2 anos para trás, 3 anos para trás? O que a gente sempre fala aqui:
80% das questões vão estar ali relacionadas com os 2 anos anteriores à aplicação da prova. A regra geral é essa. Mas o que acontece? Existem temas dos anos anteriores aos 2 anos que, em razão da sua elevada importância para a advocacia pública, eles serão cobrados. Então você tem que ter o cuidado de estudar ali 2, 3 anos, se você for alguém mais precavido, estudar os últimos 3 anos de informativos, mas você também vai precisar estudar aquela parte relacionada aos julgados mais importantes da advocacia pública. E como é que eu vou saber quais são esses julgados mais importantes, professor? Existem algumas pistas, né? Obviamente que com a experiência, com o estudo da doutrina, a doutrina fazendo referência a esses julgados mais antigos, você vai adquirir esse conhecimento. Mas existe aqui um pequeno atalho, digamos assim, que a gente sempre fala para os nossos alunos, que é o estudo dos recursos repetitivos e das teses de repercussão geral do STF. Porque quando você pega aquele compilado do STF, do STJ, da jurisprudência em tese do STJ, você vai ter ali não só os julgados dos últimos 2, 3 anos. Ele vai abranger tudo o que foi importante daquele tema. Então, quando você está ali estudando os julgados, as teses de repercussão geral relacionadas à administração pública, você vai estar ali tendo um atalho para saber exatamente quais são aqueles julgados que foram mais importantes lá no passado mais remoto. Então, é um facilitador. Então, a forma de você saber quais são esses julgados são essas duas que eu te falei. É o estudo da doutrina, por isso que eu falo que a doutrina é importantíssima. Ela vai te apontar que, por exemplo, que no ano de 2017, de 2018, de 2016, de 2009, teve um julgado importante de determinado tema e esse julgado pode ser cobrado na sua prova. E você também tem aí esse atalho, esse facilitador, esse bizu, que é você pegar a parte de teses repetitivas do STF ou do STJ e as teses de repercussão geral do STF, porque aí você vai facilitar o seu estudo dos informativos. Se você conseguir criar uma rotina de estudar informativos, por exemplo, diariamente ler informativos, no final de semana dar aquela acelerada para estudar um pouquinho mais, você vai ter um diferencial. E aí você pode se perguntar, poxa professor, mas ao longo da minha preparação o tempo vai passando e com isso obviamente os 2 anos anteriores eles vão mudando, né? Então digamos que a gente está começando a estudar aqui em 2024, passou um ano estudando, os 2 anos anteriores obviamente mudaram. O que é que eu penso sobre isso? Vai ter gente que fala, olha, passa uma faca e sempre estuda os 2 anos anteriores. Eu prefiro que a pessoa tenha um marco inicial do estudo dele. Então, por exemplo, você está começando a estudar agora em 2024. Você vai pegar os 2 anos anteriores, que é a margem de segurança aí, né? 2 anos, 3 anos, se você for mais precavido, como eu falei, 2 anos. Então, você vai estudar aí 2022, 2023. Quando chegar em 2025, você não descarta 2022. Você continua revisando 2022, 2023, 2024, porque se você já estudou o ano de 2022, muito embora já tenha passado aí algum ano você estudando, vai ser muito mais fácil você continuar revisando aquilo do que descartar. Então você revisa aquilo, você vai ter aí algo que você já estudou, você vai estar reativando sua memória. E se você comparar com alguém que vai estar começando a estudar só daqui a 1 ano, 2 anos, ele não vai ter esse mesmo conhecimento dos informativos de 2022 que você teve, porque ele muito provavelmente vai seguir essa regra que é bem difundida do estudo dos 2 anos. Então pense aqui comigo, você está começando a estudar agora em 2024, você faz aí um corte de 2022 para frente, mas obviamente você vai ter que acrescentar aquilo que é mais importante dos anos anteriores, como eu falei, a partir da doutrina e a partir das teses de repercussão geral, dos recursos repetitivos. Mas com o passar do tempo, você não vai descartando os anos que foram passando. Então, tá lá em 2025, você continua revisando, só que é um modo de revisão dos informativos de 2022 e 2023. E outro ponto, vai sempre sair informativos novos. Então, você vai ter a tarefa de estudar os antigos e ir acrescentando, obviamente, quando você já estiver ali 100% em dia com os informativos, você vai acrescentando os informativos novos. Então, o que é que eu aconselho? Você vai estudar de trás para frente, de frente para trás, ou seja, do período mais recente para o passado, para ficar bem claro. Então,
Você vai começar a estudar os informativos dos últimos 2 anos, fechando ali o ano base, do informativo mais recente. Você vai indo para trás, você vai indo para trás. Por quê? Porque os informativos mais recentes, eles podem alterar o entendimento de coisas do passado e aí você vai ter essa informação mais consolidada na sua cabeça. E além disso, quando for sendo publicados informativos novos, você também vai estudando. Outra pergunta que surge com relação aos informativos. Eu começo a estudar desde logo da semana 1 do meu estudo? A gente recomenda que sim. A gente recomenda que o aluno já saia da zona de conforto logo de início. Que ele estude os 4 pilares da aprovação logo de partida. Começou a estudar, já vai estudar doutrina, já vai estudar lei seca, já vai estudar súmulas informativas. Ufa, professor, vai ser muita coisa. Mas é porque você vai se acostumar a estudar de forma intensa. E nada melhor do que você, naquele ímpeto inicial, naquela carga de adrenalina de quem está começando a estudar, já começar a dar a carga máxima para que você ali dê aquela acelerada, já mude de patamar em nível de preparação, em nível psicológico, em nível de resistência. E aí depois você vai só mantendo. É muito mais fácil você dar aquela acelerada e depois manter, aproveitar o ímpeto, a adrenalina, aquela motivação inicial que nós temos para já acrescentar os estudos dos informativos. Eu acho que vale muito mais a pena. Aqui na aprovação PGE você vai ter aí os informativos todos organizados e o melhor, a gente pega aquilo que é direcionado para concursos da advocacia pública. A gente faz um grande filtro do que sai no STF, no STJ e a partir daí você vai estudar aquilo que tem mais importância. E agora a gente vai finalizar aqui os 4 pilares da aprovação com o último pilar, que é a resolução de questões. E aqui a gente sempre gosta de enfatizar, de revisar, de rememorar quais são os 4 pilares da aprovação. É o estudo da doutrina, da lei seca, da jurisprudência e, por fim, a resolução de questões. Vão ter algumas pessoas que vão falar e propagar ideias erradas de que não é importante você resolver questões, é perda de tempo, é muito mais fácil você acelerar o estudo da doutrina, o estudo da lei seca, o estudo dos informativos, etc., e não resolver questões. Olha, veja bem, vai ter alguém que vai conseguir passar sem fazer isso. Mas esse alguém, ele vai ser a exceção que comprova a regra. E qual é a regra? Que a maioria dos aprovados resolvem muitas e muitas questões de concursos públicos anteriores, simulados autorais como aqui da aprovação PGE. Eles resolvem questões justamente para saber o que está sendo cobrado, para se testar, saber exatamente se ele vai conseguir responder aquela questão, se coloca em simulação de prova. Então é importante você resolver questões, isso aí eu não tenho nem dúvida. Afinal de contas, qualquer pessoa que está empreendendo aí uma tarefa de aprendizagem, seja uma aprendizagem intelectual, uma aprendizagem física, ela tem que treinar. Eu vou fazer um exemplo aqui muito simples. Um jogador de basquete, ele treina arremesso? Um jogador de tênis, ele vai treinar a sua batida da raquete? O jogador de golfe, ele vai treinar a sua tacada? Um nadador vai entrar na piscina diariamente? Por que você, que está estudando para concurso, não vai resolver questões? Por que você que está estudando para concurso não vai ter ali a sabedoria do que as bancas estão cobrando? Como é que você vai saber que o que você está estudando tem ou não mais relevância? Como é que você vai saber se aquilo tem uma recorrência de cobrança na prova? É justamente esse fator que faz com que a resolução de questões seja muito importante, porque você vai criar um conhecimento prévio daquilo que o examinador mais cobra em concurso de procuradoria. Fora que as questões se repetem, pessoal. A realidade é essa, as questões se repetem. Podem não se repetir, e obviamente não é devido que isso aconteça, de repetir ipsilitre. Mas determinado artigo da Constituição, determinado artigo da Lei de Licitações, da Lei de Improbidade, ele vai ser cobrado com recorrência. O que vai ser mudado é a forma que ele foi cobrado, o questionamento, mas o conhecimento, o saber daquele dispositivo, daquela jurisprudência, é recorrente ser cobrado. E eu falo isso por experiência própria. Eu não sei se eu já falei aqui, eu fui aprovado em diversos concursos de procuradoria, PGDF, PGE São Paulo, Minas, Mato Grosso, e o que eu vi de questões se repetindo, tanto nos concursos que eu fui aprovado, como naqueles que eu fui reprovado. Sim, eu fui reprovado em diversos concursos, o caminho é esse, o caminho da aprovação passa pela reprovação. Eu vi muitas questões sendo repetidas. E aí eu te pergunto,
Pelo fato de eu ter visto questões sendo repetidas, será que eu não estava aí alguns passos à frente de quem não resolveu questões? Pode parecer que eu estou falando óbvio aqui, mas às vezes o óbvio precisa ser dito justamente para que as pessoas tirem da cabeça essa ideia errada que se propaga de que você não precisa resolver questões, que o mais importante é você estudar, aprender. Ora, a resolução de questões é uma forma de aprendizagem, sim. É uma forma que vai fazer com que você ative a sua memória para ver se você recorda aquilo que você estudou. Beleza? E aí existem duas formas de resolver questões, né? Existe aquela forma de resolver questões que é você, logo após a doutrina, resolver algumas questões. E aí eu digo que essa modalidade de resolver questões é como se fosse uma continuação do aprendizado. Então ali você, obviamente, talvez você acerte mais facilmente a questão, mas é justamente para você ter a noção do que é cobrado ali daquele tema. Beleza? E você também resolve questões em semanas de revisão. Daqui a um mês você resolve questões daquele tema anterior, porque aí sim você vai estar testando a sua memória. E além disso, você tem a resolução de questões em simulados, né? Que aí você não vai só resolver questões de determinado tema, vai ser multifatorial, multidisciplinar, multitemático e você vai conseguir aí se testar de forma mais fiel. Então, vale a pena, às vezes, você, ao longo da sua preparação, durante uma vez no mês, pegar uma prova de um concurso anterior ou puxar uma bateria de questões de um site de questões, do que concursos, enfim, aquele que você for assinante, e montar um simulado para você resolver num domingo de manhã. Então você acorda e você vai simular a prova, você vai avisar para as pessoas não lhe procurarem, você vai estar só com uma água, você vai estar com um chocolate e nada mais, você não vai parar para ficar fazendo interrupção, exceto ir ao banheiro rapidamente, se for necessário, você não vai parar para falar com a vizinha, para responder seu pai. Aquele é um momento sagrado de treino, porque você vai saber exatamente como aprender instintivamente técnicas de prova. Quais são essas técnicas que eu posso te passar aqui? É você já responder primeiro aquelas que são mais fáceis, que você está com a cabeça mais tranquila, já responde as fáceis, porque a pontuação de uma questão fácil vale a mesma coisa de uma questão difícil. Você saber que existe um tempo ali que está correndo, você saber que tem um tempo para você passar para a folha de resposta. Então, por exemplo, você pode pegar ali e tirar 5 horas para responder uma prova, mas você tem que terminar ali em 4 horas e meia para ter 30 minutos para passar para o gabarito. É importante você fazer essa simulação. Essa simulação que vai fazer que quando chega o momento da prova, você tenha ali um pouquinho mais de tranquilidade. Já vai ser um momento de ansiedade, mas você vai ter um pouquinho mais de tranquilidade porque você vai ser senhor do seu tempo. Você vai saber exatamente aquilo que você está fazendo. Existe um livro que fala do, se eu não me engano, é O Poder do Hábito. Posso estar enganado, mas ele conta a história do Michael Phelps. O mais importante não é nem o livro em si, mas é a história do Michael Phelps, que é um nadador, um dos maiores nadadores, um dos maiores atletas da história, né? É o maior medalhista olímpico da história. Ele treinava diariamente. E ele passava o treino dele, mesmo quando ele não estava na piscina, ele já imaginava tudo que ele ia fazer, Então ele criou uma memória do que precisava ser feito, que serve como exemplo para você. Essa memória de saber que você vai resolver a questão primeiro a fácil, depois a mais difícil, que se ela for muito difícil você pode pular, que depois de determinado tempo de prova, de 1 hora, 1h30 de prova, é bom você dar uma alongada. Então é importante você fazer a simulação de prova. E a resolução de questões, como eu falei, passa justamente por isso. Então, recapitulando, resolução de questão você pode fazer logo após estudar, vai ser um momento mais tranquilo de você resolver a questão. Você deve fazer semanas depois, numa semana de revisão, e você deve fazer a simulação. Pessoal, encerro aqui os 4 pilares da aprovação. Eu falei que era para você pegar papel, lápis, caneta, porque ia ser muito conteúdo. E você aqui é nosso aluno, pode voltar a assistir o vídeo novamente, é tranquilo. O que eu mais quero é que você aprenda essa metodologia dos 4 pilares e você saiba que diariamente é importante que você faça um pouquinho de cada uma desses pilares, dessas metas, estudando de forma aí harmônica. Beleza? Qualquer dúvida que tiver ficado, manda aqui mensagem. A gente tem uma central de dúvidas aqui na plataforma. Eu vou ter a maior satisfação em responder cada um de vocês.